Acompanhe aí e veja o que este padre falou em uma de suas mensagens na Igreja Católica. Chamou muita atenção essa mensagem e eu vim aqui compartilhar com vocês o que o pastor Michelso Borges compartilhou em seu canal, tá bom? Acompanhe aí e eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição para que você possa acompanhar na íntegra, tá bom? Pastor Michelso Borges, grande homem de Deus, e o que o padre vai falar aqui é a pura verdade, com certeza é uma mensagem edificante. Acompanhe aí, e são poucos os padres que falam isso. Veja aí neste exato momento e acompanha com o pastor Michelso Borges. Olá, tudo bem com você? Eu vou lhe mostrar agora um trecho de uma homilia, de uma pregação do padre Overlan, em que ele fala algo bem interessante, muito claro, e que dá para conversar um bocado sobre. Eu não conheço o padre Overlan, naturalmente, e também não é a minha intenção aqui tecer críticas à pessoa dele, como nunca faço aqui no meu canal. Nós temos que saber separar ideias das pessoas, né? Como eu não o conheço, não sei da índole, da sinceridade dele, são coisas que apenas Deus sabe, né? Acredito que seja até um homem de Deus, mas aquilo que ele expressa aqui é bastante interessante porque vai no âmago da diferença, a diferença fundamental entre nós protestantes e os defensores da teologia católica. Ouça bem, depois eu quero comentar alguma coisa. Está aqui no Instagram. Onde é que está na Bíblia esta afirmação que a Virgem Maria foi assunta, foi elevada aos céus em corpo e alma? Meus santos, essa pergunta, ela é lícita. Você pode fazê-la, que em alguns casos você pode encontrar afirmações explícitas a respeito da nossa fé. Mas o problema é que as não são poucas. É que a pessoa que faz esta pergunta, ela está pressupondo que tudo tem que estar explicitamente presente na Sagrada Escritura. Então ela, sem perceber, ela está aderindo àquele paradigma, àquela afirmação, àquele pressuposto luterano, protestante, da sola Escritura. Isto é, somente a Escritura. Que tudo tem que estar presente na Escritura. E o católico sabe, e isso é fé católica, não é a opinião do padre Overlan, é fé católica, de que nós não chegamos à compreensão completa de toda a revelação apenas da Escritura, mas da Escritura e da tradição. Nós chegamos ao conhecimento de toda a revelação a partir da palavra de Deus. Palavra de Deus escrita e palavra de Deus transmitida. Onde é que está na Bíblia? Bem, é isso, né? Gostei da clareza, né, da admissão, da forma franca como esse padre expressa essa questão. Protestantes, de fato, se pautam pelo sola Escritura, e os outros sola da Reforma, né? Sola Gratia, sola Fide, solos Christus. Sola Escritura é básico, né? Ou seja, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O sola Escritura não exclui termos outros livros, né? Os próprios luteranos que advogam esse pensamento há muito tempo, eles têm outros livros, têm vários livros de história, de teologia, né? O próprio Lutero escreveu muita coisa, né? Então, sola Escritura não quer dizer não poder ter outros livros, não poder ler outra literatura religiosa, mas sim ter a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Nós, adventistas do sétimo dia, seguindo o espírito da reforma, nos pautamos também por esse sola Escritura. Se você observar nossa literatura oficial, como o livro Nisto Cremos, por exemplo, o livro Tratado de Teologia e outros, você perceberá ali claramente a crença, né, a nossa convicção de que a Bíblia unicamente é a nossa regra de fé e prática, a nossa suprema regra de fé e prática. Nossas 28 crenças fundamentais, doutrinas, estão fundamentadas na Bíblia Sagrada. Já disse isso aqui algumas vezes e repito, né? Eu sou instrutor bíblico, já há 30 anos eu ministro estudos bíblicos, dirijo classes bíblicas, e você pode perguntar a todos os meus alunos se alguma vez eu utilizei algum outro tipo de literatura em lugar da Bíblia para ministrar um estudo bíblico. Então, Bíblia é Bíblia, né? A nossa luz maior, né? Para nós ela é
é aquela que determina, né, normatiza a nossa vida. Bem, mas onde é que fica a tradição, então, nisso aí tudo, né? Até aparece na Bíblia, né, a expressão tradição, e alguns católicos, talvez de forma desavisada, acabam utilizando esses textos para dizer, tá vendo, a Bíblia também fala de tradição, então nós temos que levar em conta a Bíblia e a tradição em pé de igualdade. Veja bem, primeiramente, Jesus nunca se valeu de tradição humana para ensinar suas verdades, né? A verdade eterna. Na verdade, ele até disse certa vez, vocês invalidam a lei, o mandamento de Deus, por causa de vossa tradição. Então, nesse momento, Jesus estava condenando a tradição dos fariseus que se opunha à palavra de Deus. Então, você vê que Jesus sempre subordina qualquer outra coisa à Bíblia. Ele sempre disse, errais não conhecendo as Escrituras, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus nunca usou Midrash, nunca usou Talmud, ele sempre usou a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se Jesus é o nosso modelo, nós temos que também segui-lo nesse aspecto. A Bíblia como nossa regra de fé e prática. A tradição subordinada à Bíblia. A tradição descartada quando for contrária à Bíblia. Mas aqui alguns textos que mencionam a tradição, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, verso 2 diz assim, depois de ele falar assim, Paulo, né? Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Imitar Cristo. Cristo é o modelo. E depois ele diz, eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quem transmitiu essas tradições? O apóstolo Paulo. Paulo, que era o imitador de Cristo. Paulo que disse, toda a escritura é divinamente inspirada e útil. Ele diz isso a Timóteo. Então, Paulo, alguém que seguia Jesus, que também se pautava pela Bíblia, porque seguia Jesus, ele transmitiu tradições aos seus ouvintes, né, aos seus leitores. Mais adiante, no verso 23, nós lemos assim, no mesmo capítulo, né? Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, então aqui você sabe que está falando da Santa Ceia, né? Então, ele recebeu, que tradição? Essa tradição de realizar a Santa Ceia, que era algo, obviamente, bíblico, alinhado com a palavra de Deus. Mais adiante, no capítulo 15 agora, no verso 3, nós lemos assim, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Eu entreguei a vocês o que eu recebi. Então você vê que aqui a referência é a transmissão de conhecimento, de verdades, de tradições apostólicas. Ele recebeu de Deus, recebeu também dos apóstolos e entregou para a igreja. Aí lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 15, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 15, nós lemos assim, ó. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Ou seja, tradição aqui são instruções apostólicas, não são dogmas, não são ideias criadas que se opõem à palavra de Deus. Por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora. Você sabe que eu nasci num lar católico, fui um católico praticante até meus 18 para 19 anos, participei de pastorais, até passei um tempo no seminário, já contei essa minha história em alguns vídeos por aí. E estudei numa escola de orientação católica administrada por irmãos maristas. As aulas de religião eram com o catecismo romano, da Igreja Católica Romana. E eu me lembro muito bem que lá no catecismo, sim, constava esse dogma da Assunção de Nossa Senhora, que ela teria sido levada para o céu sem pecado. A Imaculada Conceição também é um dogma, né, de que Maria teria sido concebida sem pecado. E a ideia é a seguinte, mas se ela gerou Jesus sem pecado, ela também teria que ser sem pecado? Ora, não nos esqueçamos de que Jesus, ele herda uma natureza afetada pelo pecado. Em que sentido? Ele passava frio, sentia fome, ele tinha todas as fraquezas da humanidade, especialmente por 4.000 anos de decadência, mas não tinha sido afetado pelo pecado. Moralmente, Jesus era perfeito, sim, Jesus não tinha pecado. Jesus, ele é gerado pelo Espírito Santo. Portanto, é uma amálgama aí, que para nós é tão misteriosa, maravilhosa, né? É Deus, homem. Jesus foi o único ser humano que nunca pecou. A Bíblia é clara nisso. Único ser humano que nunca pecou.
só ele. Então Maria também era uma mulher pecadora, uma mulher santa, uma mulher que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, a mãe de Jesus. Ela, com certeza, ali, juntamente com José, orientou, né, os primeiros passos de Jesus aqui na Terra. Realmente não podemos minimizar a importância desse casal especial e de Maria como mãe de Cristo, né? Mas ultrapassar esse limite é ir além do que a Bíblia ensina. Dizer que Maria foi concebida sem pecado, como Jesus. Dizer que Maria foi levada para o céu, se não há nenhum texto bíblico que fale disso. É realmente ir além do que está na Bíblia, né? Estabelecer um dogma, na verdade foram os papas que estabeleceram esse dogma, né? O magistério da igreja muitas vezes é colocado em pé de igualdade com a Bíblia, a tradição também, e eu me lembro muito bem quando, pela primeira vez, eu tive que conversar sobre esse assunto com um evangélico e tentei provar biblicamente para ele que Maria tinha sido assunta ao céu, levada para o céu, e eu caí do cavalo, porque ao pesquisar sobre o assunto pela primeira vez, em mais profundidade, eu percebi e descobri que, na verdade, isso era um dogma, não é bíblico, não está na Bíblia, né?